Olá, queridos, seja bem-vindo ao nosso canal, canal Doses do Reino, um canal que o objetivo do mesmo é alcançar pessoas, abençoando-as a partir da palavra de Deus. Se você que já entrou aqui e ainda não é inscrito, eu quero lhe fazer um convite para que você clique em inscrições e vai abrir uma janelinha ao lado, alguns sinos e a opção dos sinos, clica no sininho e vai abrir opções todas. Você clica em todas para que você possa estar atualizando as notificações de tudo que ocorre aqui no nosso canal. Nós já conseguimos alcançar centenas de pessoas, como você já tem visto, mas eu preciso demais da sua ajuda para que você divulgue esse canal, para que a gente alcance mais centenas de pessoas, até que se torne milhares. Por que isso? Porque quando chegamos a um determinado número de inscritos, a gente pode fazer aqui vídeos ao vivo, lives, aqui também no nosso canal do YouTube. E isso vai ser sobremaneira absurdo a nível de presença de Deus para abençoar o maior número de pessoas. Então peço que você divulgue, por favor, colabore com o reino. Então divulgue, faça seu comentário, sabe, compartilhe com a família, com amigos, convide pessoas para que possam vir aqui no canal e fazerem também as suas inscrições e também, de alguma forma, serem abençoados. A dose de hoje, o canal é Doses do Reino, e a dose de hoje ela está dentro do livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu peço que você acompanhe comigo no seu smartphone, na sua Bíblia de papel, mas que você acompanhe ou ouça, mas eu tenho certeza que Deus vai falar algo específico sobre o seu coração. Fique atento a tudo que aqui irá ser mencionado. A Bíblia diz, Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Bem, o profeta ele está comunicando algo muito específico para a nação. Nação essa é a nação de Judá. E ele especifica, de forma específica, especificamente, ele comunica uma mensagem. Ele carrega uma mensagem. Ele é um dos profetas menores. Não é menor por causa da sua mensagem ser pequena, mas porque ele profetiza durante um curto período. Por isso que, teologicamente, ele é subentendido como um dos profetas menores. E os profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, não porque são maiores, mais relevantes, não. Eles são maiores porque profetizaram durante um espaço maior de profecia, de intensidade no cunho profético. Então, esse espaço curto de tempo denota ou subentendido como um dos profetas menores, Abacuque. Bem, e eu quero que você entenda algumas coisas que Abacuque aqui ele está num momento de oração, e nesse momento de oração ele já tinha comunicado diversas coisas. E dentre as coisas que ele está aqui comunicando, ele fala também de não um juízo, mas ele fala de um ajuste de Deus sobre a nação Judá. E ele fala desse ajuste de uma forma tão clara, de modo que no capítulo 2 ele fala o seguinte, na verdade Deus o comunica, e quando Deus o comunica e lhe dá uma visão, ele fala assim, sobre a torre de vigia estarei e vigiarei. Capítulo 2 de Abacuque, aqui mesmo desse profeta, ele fala sobre a torre de vigia estarei e vigiarei, para saber quem fala comigo e o que responderei quando eu for questionado, quando eu for arguído. E o texto vai falar assim, escreve a visão. Escreve-a de forma bem clara, porque até aquele que passa correndo possa entender quando você comunicar a visão. Então, você percebe que o profeta Abacuque, ele tem o zelo, ele tem o cuidado de falar de forma minuciosa, saber comunicar a visão que Deus o entrega. E percebo que nesses dias existe uma dificuldade de interpretação para aqueles que entregam as mensagens, para aqueles que de fato ouvem de Deus algo específico e, sei lá, parecem que se perde. Bem, esse texto do capítulo 3 agora, ele entra num momento de oração. É de suma importância a sua vida relacional com Deus.
A sua vida de oração, ela vai dizer onde você quer chegar e onde você irá chegar, e vai dizer o quanto de você não existe, o quanto em você de Deus existe. É a sua vida de oração que vai revelar o quanto Deus está em você e o quanto você mesmo está cada dia sendo entregue para esse Deus que você decidiu se relacionar. Então, eu quero falar um pouquinho sobre oração contemplativa. Só que eu quero falar algo aqui dentro de um contexto do capítulo 3, que eu tomei nota de algumas coisas, só para que te lembrasse e para que você pudesse estar inteirado. Quem de nós aqui, de fato, pode compreender o método que Deus usa para lidar com o mundo todo ao nosso redor? Quem aqui pode explicar, quem aqui pode compreender os métodos que Deus usa para se comunicar conosco? Escute, ele é verdadeiramente um líder nosso, ele é Deus absoluto, ele é soberano, então ele influencia todo o curso da nossa vida. Querendo nós ou não, nós sofremos essa influência, ou melhor, somos alvos da influência de Deus em quando e em dados momentos. Não tem jeito, impossível fugir dessa influência divina sobre as nossas vidas. E eu quero destacar rapidamente, antes da gente entrar propriamente no capítulo 3, eu quero destacar três coisas aqui. Porém, escute isso, ele é verdadeiramente um Deus absoluto, um líder absoluto que controla os acontecimentos dos humanos. E Abacuque aqui mostra como Deus influencia as nações para cumprir a sua vontade, como Deus influencia a terra para que a própria terra ouça e cumpra a sua vontade. Considere algumas coisas aqui, esses três pontos, considere comigo aqui esses três pontos, e eu quero que você reflita comigo. Primeiro, Deus às vezes exerce influência restritiva, uma influência restrita em alguma área. Ou seja, dessa maneira, ele impede com que as pessoas façam o que estão naturalmente inclinadas a fazer. Sabe aquela coisa que quando Deus ele intervém de uma forma tão específica, nos impedindo, às vezes, até de errar? E isso é amor, não é castigo. Sabe aquelas coisas que às vezes acontecem conosco, a gente fala assim, uau, eu já me dediquei, coloquei tudo em ordem, mas não vai, não anda. Não é uma regra, claro, isso é só uma reflexão rápida antes de a gente entrar no texto, mas já parou para pensar que pode ser Deus, que ele está te impedindo de dar um passo e colocar tudo a perder? Já veio sobre isso sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, sobre o seu coração, que de repente Deus está te dando um livramento, ele está exercendo uma influência, fechando as coisas para que você não esgote energia, não, sabe, detenha ou empenha-se nisso, quando na verdade você vai se esgotar, sabe, empregar energia, dinheiro, tempo, mas não é aquilo que Deus quer fazer de fato. E, abrindo um adendo, a pior coisa para o homem é ter sucesso naquilo que Deus não mandou ele fazer. Eu quero que você guarde isso com você, no seu coração, escreva numa folha, guarde isso. A pior coisa para um homem é ter sucesso naquilo que Deus não mandou ele fazer. E esse é o primeiro ponto. Às vezes Deus exerce influência restritiva, ou seja, para uma pessoa só ou para uma classe de pessoas, impedindo para que eles não tenham grandes e avassaladores problemas. Então o próprio Deus influencia, cerca de alguma forma para que você, sabe, não se machuque e nem machuque a outros. Segundo ponto, ele às vezes exerce uma influência bem suave. O que é isso? Dessa maneira faz com que as pessoas se movam em direção contrária às suas inclinações naturais e promovam sua causa. Ou seja, aquela coisa que você está com vontade de fazer algo e tudo certo, a pessoa traz o carro, teu dinheiro está na mão, aprovou tudinho. Quando você vai lá fechar o negócio, teu coração esfria. Sabe, você vai comprar aquele imóvel, tá tudo certo, documentação foi aprovado, o crédito foi aprovado, você tem o dinheiro da entrada, sua esposa gostou, deu tudo certo, mas Deus esfria o coração dela. Aí tu fala, o que houve, minha esposa, meu amor, o que aconteceu? É isso que eu estou falando para você. Às vezes Deus exerce uma influência, sabe, suave, só para nos poupar de um passo
que nós iremos dar, mas não iremos cumprir o seu propósito. E o terceiro ponto, rapidamente, ele às vezes exerce uma influência diretiva, uma influência específica, sabe? Isso fala, dessa maneira, faz com que se transforme em bem o mal planejado para outros. Você não entendeu? Isso faz com que até uma maldição se torne em bênção. Até aquilo, não sei se já aconteceu com você, já viu aquelas coisas que às vezes tinha tudo para dar errado, mas deu certo? Pois é, isso é quando ele exerce uma influência diretiva sobre os acontecimentos da nossa vida. Isso também é uma forma, é essa terceira forma dele demonstrar o amor dele por nós. Bem, mas no capítulo 3, ainda no capítulo 3, eu quero destacar algumas coisas, eu quero falar dessa oração contemplativa. Agora, Abacuque, um profeta, ele começa agora a ficar de olho nos acontecimentos. De fato, o que Deus estava comunicando com a nação, porém através agora de sinais. Agora, através de coisas que estavam, ocorrências, de forma humana, mas que as pessoas de fato não estavam compreendendo, mas Deus, de uma forma bem suave, diretiva ou restritiva, ele estava comunicando algo para alguns, para uma classe, ou para alguém de forma específica, e por que não dizer, para toda a nação de Judá. E a mensagem agora, ele se aplica a orar, e a Bíblia aqui vai dizer algo muito específico, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. O que é isso? Oração contemplativa é aquela que enquanto ora, adora, mesmo que o que durante a sua oração ele adora a Deus a despeito daquilo que ele tem de visão, e quando ele vê, ainda que ele fique assustado, mas ele ora e adora. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar de um intercessor contemplativo, ele ora, intercede, enquanto intercede ele adora, ou seja, ele agradece, ele engrandece. Segundo ponto que eu quero destacar é que o fato dele orar e engrandecer não isenta de Deus dar a ele visões. Olha, ouvido o Senhor, ó Senhor, as tuas declarações. Vamos lá. Oração contemplativa faz com que o intercessor também ouça as declarações de Deus. E às vezes, as declarações de Deus não são lá as melhores comparada à expectativa humana. Porque tudo que Deus declara é bom. Tudo que Deus faz é bom. Até o não de Deus é bom. Porém, nós precisamos entender que o que o profeta está dizendo é que as declarações trouxe no seu coração uma grande preocupação. Ele ouviu de Deus o que ele queria fazer na nação e não era lá boas coisas comparadas às expectativas humanas. Deus iria arrochar as coisas. Deus iria chamar-lhes a atenção. Deus iria chamá-los para um grande enfrentamento. E o profeta diz aqui o texto que ele fica assustado, alarmado com as declarações. Então, o segundo ponto que eu quero destacar é que o intercessor contemplativo, ele até fica alarmado com o que vê, mas ele obedece. Guarde isso. Primeiro ponto, o intercessor contemplativo, ele enquanto intercede, ele adora. Segundo ponto, enquanto ele intercede e adora, ele também ouve as declarações de Deus, mas permanece na obediência. O que Deus o comunica gera temor, mas não inércia. Ou seja, ele continua na obediência, avançando para o propósito do Deus Todo-Poderoso. Terceiro ponto que eu quero destacar é que, além dele ficar assustado e mantém-se em obediência, ele clama por avivamento. Ele consegue enxergar em meio ao caos, o intercessor contemplativo, ele enxerga no caos vida. Vou repetir para você. Terceiro ponto, um orador, um intercessor contemplativo, ele consegue enxergar em meio ao caos vida, ou seja, avivamento. O que é avivamento? Avivamento é a vida de Deus na vida humana, revelando através desse humano alcançado pela vida de Deus, atos de amor e justiça e de misericórdia.
Então, avivamento não é você ver só pessoas falando em línguas, aquela chapação na igreja, é muito mais do que isso. Avivamento é mudança de vida, avivamento são almas se rendendo inúmeras vezes, inumeramente, e em diversas ocasiões, de forma natural, são alcançadas pela mensagem do Evangelho. Então, o quarto ponto que eu quero destacar é justamente esse. O terceiro ponto. O quarto ponto, o que eu quero destacar aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Quarto ponto que eu quero destacar é que a obra que Deus realiza, Ele mesmo a promove. Percebe que o profeta está dizendo, faze-a conhecida, ou seja, o que Deus vai fazer, Ele mesmo vai promover. A gente não precisa se mexer, sabe? Deixa eu te ensinar algo aqui. Você não precisa dar o seu jeitinho brasileiro. Esquece, isso não tem nada a ver com o reino. Porque o que o reino cria e estabelece, ele mesmo se dá conta de divulgar e de manter. Ele mesmo supre. Então, o que o reino promove, ou melhor, o que o reino cria, ele promove e ele supre aquilo que ele criou. Então, ele não vai precisar da nossa ajuda humana, vai precisar da nossa obediência. Quinto e último ponto, ele diz o seguinte: na tua ira, lembra-te da misericórdia. O intercessor contemplativo, ele mesmo que ouve uma mensagem que o deixa alarmado de ira de Deus, mas ele não torce para que Deus exerça isso na humanidade. Ele fala, Senhor, nos poupe. Sabe que somos falhos, tenha misericórdia de nós. O intercessor contemplativo, ele não torce para a queda alheia, ele clama por misericórdia. Está escrito, nós lemos, na ira, lembra-te da misericórdia. Ele roga a Deus em favor da sua misericórdia por ele e pela humanidade. Espero que essa dose de hoje tenha te ajudado a entender o que é ser de fato intercessor, o que é ser de fato alguém que busca a presença de Deus, ser um profeta. Você não pode ser um profeta do caos, você não pode denunciar as coisas e condenar as pessoas. Nós devemos sim denunciar o pecado, mas amar as pessoas. Então, o intercessor contemplativo, ele na ira, ele lembra que existe um Deus de misericórdia. E para consolidar isso tudo, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim, que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usarem de misericórdia, porque a misericórdia triunfa, está sobre o juízo. Pastor, o que você está querendo dizer? Se você for alguém misericordioso, a Bíblia diz lá no Sermão do Monte, quem disse foi o próprio Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, Senhor dos nossos corações e da nossa vida. Sabe o que ele disse? Bem-aventurados misericordiosos. Sabe por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Espero ter abençoado a sua vida com essa porção, com essa dose do reino vindo do coração de Deus para os nossos corações. Que Deus abençoe sua vida e mais uma vez eu te peço, contribua com esse canal. Compartilhe com o maior número de pessoas estas mensagens, todas essas que estão abaixo dessa aqui. Compartilhe ela e faz um favor, chame pessoas para estar aqui conosco, para que quanto mais pessoas inscritas aqui, maior número de pessoas alcançadas e vão abrindo, sabe, concessões dentro dessa ferramenta YouTube e nós iremos fazer um trabalho de evangelismo poderoso aqui nessa rede também. Que Deus possa te abençoar. Curta, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e seja totalmente abençoado. Deus abençoe sua vida, graça e paz.